Você sabe como se dá a transmissão do impulso nervoso no nosso corpo e qual a velocidade máxima que ela pode atingir? Para saber responder isso e muito mais, me acompanha até o final do vídeo. Então fala galera do Cafizio TV, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui do nosso canal. E no dia de hoje, dando continuidade ao nosso módulo de Fisiologia, vamos falar um pouco mais sobre o potencial de ação. Para isso, é necessário que vocês possuam conhecimento do que é o potencial de membrana, potencial de repouso e potencial graduado. Estes foram as pautas principais dos nossos últimos episódios que foram lançados aqui no canal. Então, se você ainda não assistiu, pausa aqui esse vídeo, dá uma conferida lá e depois volta para cá. Caso você já está por dentro de tudo, vamos para a nossa aula. O potencial graduado, como foi visto na última aula, ele é a quebra do potencial de repouso da membrana. Uma vez o canal dependente de alguma substância química ele é ativado, no caso pelo neurotransmissor, aqui nessa imagem, ele permite que íons sódio penetrem no citoplasma. Porém, como é um estímulo que logo cessa, ele se perde à medida que ele se propaga através do meio intracelular, por todos aqueles mecanismos que nós já conhecemos, principalmente a bomba de sódio e potássio e o canal de vazamento para o íon sódio. Então, o potencial graduado tem como sua principal característica ser um evento que permite a troca de cargas iônicas através da membrana plasmática. Porém, uma vez que essas cargas se difundem através da membrana plasmática e do líquido intracelular, ele perde sua amplitude e, consequentemente, após alguns segundos, o potencial de repouso é restaurado. Mas isso não quer dizer que o potencial graduado ele não é importante, de forma alguma. O PEPS, ou potencial excitatório pós-sináptico, é de fundamental importância para a propagação do impulso nervoso. Uma vez que PEPs são somados, eles são capazes de gerar o potencial de ação, como observamos nesse gráfico. Uma vez que ocorre um PEPs através da membrana plasmática, a carga do seu citoplasma ela tende a subir, porém, uma vez que seu estímulo é fraco, ela vai retornando para o repouso, até que um novo PEPs é estimulado através da membrana. E uma vez que esse limiar é atingido na zona terminal, ou também conhecido como cone axonal, ele dispara o potencial de ação. Por definição, potencial de ação é a inversão de cargas elétricas pela membrana, em que o meio interno se torna mais positivo, enquanto o meio externo torna-se mais negativo, com o objetivo de transmitir uma informação que caminha rapidamente pela membrana e retorna ao repouso. Bom, mas o porquê do cone axonal ser tão importante para a transmissão do impulso nervoso? Bom, ele contém grandes quantidades de canais de sódio dependentes de voltagem, e uma vez que essa voltagem do citoplasma alcança o valor de menos 55 mV, ele é capaz de ativar esses canais de sódio dependente de voltagem. E uma vez que ele gera esse potencial de ação, ele é dividido em 4 principais fases. Primeiramente, existe o repouso. É aquele mesmo potencial de repouso que carrega suas mesmas características. O meio extracelular mais positivo com mais íons sódio e o meio intracelular mais negativo com mais íons potássio. A membrana se encontra polarizada, visto que existe claramente essa diferença entre mais positivo externamente e mais negativo internamente. Já a fase da despolarização, o que se encontra é um grande influxo de íon sódio para o meio intracelular, em que o líquido intracelular se torna mais positivo e que existe a abertura dos canais de sódio dependente de voltagem de maneira progressiva. Vamos entender melhor isso já já, tá? Mas uma vez que os canais de sódio dependentes de voltagem eles se fecham ou eles se inativam, existe uma nova fase, que é a chamada repolarização. Nela é importante entender o funcionamento dos canais de potássio dependentes de voltagem, uma vez que eles apresentam uma lentificação no seu processo.
Então, desde o momento em que os primeiros canais de sódio dependentes de voltagem são abertos, os canais de potássio iniciam sua abertura. Porém, como eles apresentam uma lentificação, somente quando os canais de sódio dependentes de voltagem já fecharam suas comportas, eles estão totalmente abertos. Desta maneira, íons potássio fluem para o lado exterior da célula, o que provoca que a carga intracelular ela retorne para o seu valor negativo. Porém, uma vez que os canais de potássio dependentes de voltagem apresentam a sua lentificação, mais íons potássio saem da célula do que deveriam, o que torna o meio intracelular mais negativo do que durante seu repouso, o que é conhecido como hiperpolarização e a quarta fase. O que é importante salientar é a função da bomba de sódio e potássio para o funcionamento e a fisiologia do impulso nervoso, uma vez que, após o potencial de ação ser transmitido e a membrana voltar para o seu repouso inicial, para restabelecer as quantidades de íons sódio e potássio, tanto no meio extra como no meio intracelular, a bomba de sódio e potássio assume um papel importantíssimo e para isso é válido lembrar que ela gasta uma grande quantidade de energia, uma vez que é dependente do ATP. Dando continuidade, vamos entender um pouco mais sobre a origem do potencial de ação. Foi dito anteriormente que deve ser alcançado um limiar para iniciar este evento. Isso se dá da seguinte maneira: ocorre quando a quantidade de íons sódio que se deslocam-se para o interior da célula seja maior que a quantidade de íons potássio que sai da célula. O aumento repetido do potencial de membrana entre 15 e 30 mV em geral é necessário. Então, como foi visto no exemplo, o citoplasma de uma célula em repouso apresenta-se em menos 70 mV e devem existir estímulos que elevem até o potencial limiar, que é por volta de menos 55 mV. Uma vez que isso é atingido, dá origem ao potencial limiar, ou limiar de disparo. Uma vez que ele é atingido, dá origem ao ciclo vicioso de feedback positivo. O que seria isso? Desde que haja estímulos que despolarizem a membrana até certo limiar, haverá abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem. Quanto mais positivo torna-se o meio intracelular, mais os canais de sódio são abertos, permitindo ainda mais a entrada de sódio, até que a voltagem abra todos os canais. Para entender isso um pouco melhor, vamos pensar justamente como um ciclo. Uma vez que o potencial limiar é atingido, ele faz com que canais dependentes de voltagem para o íon sódio sejam abertos. Uma vez que esses canais forem abertos, o meio intracelular vai se tornar mais positivo. Uma vez se tornando mais positivo, mais canais de voltagem serão abertos. Uma vez mais canais sendo abertos, mais íons sódio migrarão para o interior da célula. E isso se tornará um ciclo até que todos os canais dependentes de sódio sejam abertos. Bom, agora que entendemos tudo sobre a origem, vamos compreender a propagação. Nessa imagem aqui, bem didática, nós observamos quando um estímulo chega ao citoplasma e existe uma rápida despolarização seguida de uma repolarização e hiperpolarização. Então observamos aqui o estímulo chegando à célula, atingindo o seu limiar, e aí ela despolariza, chega no pico, aí ela vai, hiperpolariza e volta ao início. Para entendermos melhor, vamos desmembrar isso tudo. Então, a propagação do potencial de ação. Um potencial de ação provocado em qualquer parte da membrana excitável, em geral, excita as porções adjacentes da membrana, resultando na propagação do potencial de ação por toda a membrana. Vamos observar essa foto para compreender melhor. Uma vez que existe a transmissão do impulso nervoso, do potencial de ação, aqui neste axônio desse neurônio, observamos que à medida que as cargas do íon sódio penetram no citoplasma, eles vão tornando o meio intracelular mais positivo. E o que eles provocam é as zonas adjacentes a ela vão se tornando positivas, pois as cargas vão se espalhando. E uma vez que essas cargas se espalham, o que é que elas fazem? O ciclo que nós vimos. Uma vez que o meio intracelular está mais positivo, canais são abertos. Quando esses canais são abertos,
mais íons sódio entram para o interior da célula e ele vai continuando, como observamos aqui embaixo, ele se propagando. E é importante notar que a zona que anteriormente estava sendo despolarizada, aqui embaixo já se encontra repolarizada, ou até mesmo hiperpolarizada. Bom, essa é a principal diferença entre o potencial de ação e o potencial graduado, uma vez que nós vimos que o potencial graduado, à medida que ele se difunde, ele vai perdendo sua amplitude, porém o potencial de ação ele se mantém constante, já que o ciclo vicioso, como foi visto anteriormente, permite essa conservação. E também, devido a isso, é possível nós entendermos a lei do tudo ou nada. Ela diz que, uma vez que o potencial de ação é gerado na zona terminal, ele não pode ser mais impedido. Ele foi gerado, ele será transmitido até o final do exônio. Bom, alguns fatores eles determinam a velocidade da transmissão do impulso nervoso, que pode variar de axônio para axônio. Os principais fatores estão relacionados ao diâmetro do axônio. Quanto maior o seu diâmetro, maior será a sua velocidade de propagação e a sua mielinização. Este é um fator importantíssimo que vamos entender um pouco mais agora. Axônios mielinizados apresentam a famosa baía de mielina que envolvem eles e são capazes de aumentar a eficiência da propagação do impulso nervoso, uma vez que esta bainha de mielina, que é formada pelas células de Schwann, elas se envolvem através do axônio em várias camadas e funcionam como uma espécie de isolante natural do nosso corpo, como se fossem fios, como se fosse aquela fita isolante mesmo, encapada através de fios. O que ela gera é a famosa corrente saltatória. Porém, este termo está um tanto quanto equivocado, pois a corrente elétrica ou o impulso nervoso ele não salta de uma região para outra do axônio. Os seus íons fluem mais rapidamente de uma região para outra, devido ao seguinte motivo. Vamos observar aqui nessa imagem, onde aqui está ocorrendo uma despolarização, em que o meio interno está se tornando mais positivo e o meio externo está se tornando mais negativo. Porém, o que ocorre é que, uma vez que essas cargas positivas elas tendem a fluir no citoplasma e elas não conseguem sair ou abrir canais dependentes de voltagem nesta região da bainha de mielina, elas vão correr para a próxima zona que são capazes de desencadear esse processo. E por isso eles amplificam e aumentam a eficácia da transmissão do impulso nervoso. Visto isso, a diferença entre a velocidade de condução dos potenciais de ação nas fibras nervosas variam de 0,25 metros por segundo nas fibras amielínicas mais delgadas, o que já é muito rápido, para até o máximo de 100 metros por segundo nas fibras mielinizadas mais calibrosas, o que também é muito rápido. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula aqui do nosso canal. Agradeço a atenção e por permanecerem até o final do vídeo. Já vai deixando aí seu like, encaminha o vídeo para aquele seu amigo que está com dificuldade nesse assunto e deixa aí no seu comentário se este vídeo te ajudou de alguma maneira. Se você ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato conosco no nosso canal, no nosso Instagram ou também no meu Instagram pessoal, ricotorres02. Então é isso, e fica ligado que em breve terá novos episódios aí no ar. Valeu!